E outra pergunta, por que o pão e o vinho são consagrados separadamente? Por que o pão e o vinho são consagrados separadamente? Porque Jesus fez isso, fez assim. Ele seguiu todo o ritual da oração dos hebreus, que ainda hoje fazem. A oração deles é muito material, um pouco. Os hebreus são bem materialistas, não é? São bem do dinheiro, né? E quando um árabe se converte para o cristianismo, o Alcorão autoriza pai e mãe a matar o filho. Quando um hebreu se converte ao catolicismo, sabe o que eles fazem? Eles não matam, só corta o dinheiro. Ele fica deserdado, isolado, perde toda a herança, né? Então, são dois sistemas diferentes. Os hebreus são um pouco materialistas, então a oração deles, às vezes eu participo de algumas coisas, é bem material, é comer, pronto, fizemos. O que eles fazem? Pega um pão, ainda hoje, nosso guia estava falando, né? Oferece o pão, depois come o pão, acabou. Fazem o ritual. Depois pegam 3 taças de vinho. Uma no início, uma no meio. São taças rituais, de cerimônia. E Jesus, no finalzão, então ele fez no início da cerimônia, ofereceu um pão ázimo, por isso a Igreja Católica consagra somente pão ázimo. Você sabe o que é ázimo? Sem fermento, padre? O pai é sem fermentar. Mas você sabe que você sabe como se fazem as hóstias? Olha, a receita para fazer a hóstia é esta. Você pega farinha de trigo, exclusivamente de trigo, não pode ser nenhum outro elemento, ou vegetal, assim como uva e trigo, não é? E tem que ser puro, limpo, sem misturas, e não avariado depois, sem caruncho, sem coisas, né? Para ser consagrado. Também o vinho. As únicas condições que a igreja coloca é que seja puro, sem adições, né? Com álcool, e no caso do vinho, e que não seja spunto, como se diz, que não virou vinagre, porque você sabe, para fazer um vinho, o vinho passa por 3 fermentações. As primeiras 2 são boas, aquela fermentação onde do açúcar é feito o álcool, é liberado um gás mortal, o CO2. Tanto que se você vai nas cantinas, nas adegas, quando está cheio desse gás, você pode morrer, né? Ele fica por baixo, porém, não é? Então, se a pessoa desmaia, fica embaixo, com as fermentações acontecendo, pode matar. E depois tem uma outra fermentação boa, mas se você não tirar o oxigênio totalmente ao vinho, faz a terceira e todo o álcool vira outra coisa e o vinho se transforma em vinagre. Não pode ser consagrado. Então, você não pode consagrar o vinagre. Tem que consagrar o vinho. Então, uma vez que tem essa coisa natural, estava dizendo como se faz se pega farinha, trigo moído, acrescenta água, imediatamente coloca em cima de uma chapa quente, 2 minutos, e ela vira uma folha de pão que não é fermentado. Viu? E se você não presta atenção, quando tem muito calor, agora, por exemplo, 25, 30 graus, não precisa nem colocar fermento, ele começa a fermentar sozinho.
Por quê? Porque as leveduras estão presentes no campo, estão presentes em todo lugar. Tá bom? Então estávamos falando de... Porque são consagrados São separadamente. consagrados separadamente. Estamos falando de como se faz as hóstias. Porque Jesus fez isso. E a outra pergunta era do sino. O sino, se estava em latim, ou estava de costas. Mas vamos falar assim, que o sino serve também para uma outra coisa. Para dar... Mesmo hoje, que não estamos mais de costas, tem outros elementos que são muito agradáveis a Deus na Eucaristia. Os sinais externos ou exteriores. Uma luz, as velas, aquela toalha limpa, né? O som. Tim. E o que? As genuflexões, as flores, todo aquele contexto. E tem ali quem gosta daquelas coisas mais clássicas, mais chiques, não é? Por quê? Para dar a Deus glória. Então, tudo faz parte. Nós somos feitos de matéria, de ouvido, de tato, de ajoelhar, de inclinar, do silêncio também. Não só do sino, mas do silêncio. Às vezes, como tem sempre novos ministros, às vezes eu gosto quando o ministro, eu vou falar agora para todos os ministros, né? Depois vou até escrever no nosso quadro de avisos. O sacerdote consagra a hóstia, faz a elevação, 2, 3, 4, máximo 5 segundos, para. Por quê? Silêncio. Porque o silêncio é mais solene ainda e mais respeitoso ainda. Então, ministros, o sacerdote eleva e você para. Por quê? Porque às vezes o sacerdote, eu muitas vezes sinto a necessidade de permanecer um pouquinho e dar a Deus a glória do silêncio. Não é bonito? Não se fazem homenagens com aquele famoso 1 minuto de silêncio? Em um estádio de 50 mil pessoas, em silêncio significa que estamos unidos. Imagina um cara debochar, no meio de 50 mil. Primeiro que não conseguiria, porque os outros o olhariam mal, não é? Mas o silêncio, os sons, as luzes, as músicas, os cânticos, tudo, porque a Eucaristia é uma presença física, sensível, e requer, e Deus quer, e Deus espera que nós façamos algo sensível. Por isso, ir a visitar Jesus na capela da Eucaristia. Mas eu rezo sozinho. Mas Deus instituiu casas santas, a igreja perto da sua casa, onde está Ele presente de uma forma física. Então, Ele fica muito feliz quando você entra, quando você se aproxima do sacrário. Mas a minha igreja fica fechada. Combina com o padre e com um grupo de 2, 3 pessoas, e ele vai te dar a chave na capela da Gospa, dia e noite, todos os dias do ano, todos os dias da semana, do mês, você poderá ter acesso, você tem acesso a fazer esta visita eucarística. Amém.